Fala, seus ricos! Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar quanto rende R$50 mil investidos em vários locais diferentes, em vários investimentos diferentes, entre contas remuneradas, CDBs, LCIs e LCAs, e qual seria, dentre todos esses lugares que eu vou citar, o que renderia mais. Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece, sabe que esse conteúdo vai ser bom, eu já peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreve no canal também e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, espera ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você considera deixar o seu gostei, tá legal? E caso você não esteja familiarizado com essa terminologia dos investimentos, que é viver de renda, basicamente viver de renda é quando você tem um determinado patrimônio, um certo dinheiro acumulado e você investe esse dinheiro em um ou em vários investimentos, montando dessa forma uma carteira de investimentos. E os rendimentos que você recebe desses investimentos, dessas aplicações, vão custear a sua vida. E quando você começa a receber mensalmente o exato valor do seu custo de vida, nesse ponto você poderia se considerar independente financeiramente, porque os seus investimentos já conseguem custear a sua vida. E nesse ponto você já está vivendo de renda. Só que para viver de renda, a maioria das pessoas não faz a conta da forma correta. Porque todo ano nós temos uma meta de inflação, né? Existe uma meta de inflação que o Banco Central tem. Geralmente é na faixa de 3,5%, com uma tolerância de 1,5% para cima, sendo até 5%. E para falar a verdade, o governo gosta de uma inflação. Não uma inflação descontrolada, mas de uma inflação pelo menos um pouquinho. Porque mais inflação basicamente significa mais impostos sendo arrecadados, né? Porque imagina que você tem lá uma rentabilidade de 5% em um investimento com rentabilidade IPCA+. Então você tem uma alíquota de imposto de renda sobre esse investimento que rendeu 5% em um cenário de inflação em 0%. Agora, se a inflação foi de 5%, a sua rentabilidade total, bruta, foi de 10%. Só que o imposto de renda pega de todo esse valor e não somente dos 5% que seria fora a inflação. Ou seja, quanto maior é a inflação, maior é a fatia que o governo pega do seu dinheiro. Por isso que eu digo que o governo gosta de uma inflação, mas não uma inflação descontrolada, até porque isso desestabiliza a moeda, desestabiliza a economia, mas sim uma inflação que seja pelo menos ali num patamar controlável. Digamos até uns 5% de inflação anual. Lembrando que a inflação do índice IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, não é a inflação que você percebe nas suas compras no supermercado. Então, quando uma pessoa calcula quanto ela precisa investir para viver de renda, a maioria das pessoas não desconta a inflação, fazendo assim o cálculo errado. Mas será que realmente é possível você viver de renda com R$50 mil? Bom, eu já te adianto que não, mas sim, você vai receber um dinheiro relevante mensalmente, principalmente se nós considerarmos opções mais rentáveis de investimentos. Mas em todas essas opções, de todas essas formas de rentabilidade, o que você precisa entender é que para viver de renda de fato com valor acima da inflação, não é uma tarefa tão fácil e não é algo que você consiga fazer com R$50 mil. Mas isso é muito particular. Tem pessoas que vão ter um custo de vida de R$2.500, enquanto outras terão um custo de vida de R$10 mil. Ou seja, para que essas pessoas possam viver de renda, os valores que elas precisam investir serão completamente diferentes. Então eu vou te dar um exemplo agora de R$50 mil investidos em várias contas diferentes, em vários investimentos diferentes, para você entender, para você ter uma ideia de qual seria a sua rentabilidade, considerando o cenário atual da economia, que é um cenário de taxas de juros ainda em um patamar elevado, porém com tendência de queda. Então agora que eu já fiz esses esclarecimentos, eu vou começar falando da conta do Nubank, que é uma conta digital bem comum. Você simplesmente transfere o dinheiro e pode aplicar ali nas caixinhas do Nubank e ele já começa a render a partir do primeiro dia a uma taxa de 100% do CDI. Se você não sabe o que é o CDI, ele é basicamente uma taxa que os bancos utilizam para um emprestar dinheiro para o outro e, para resumir aqui, essa taxa fica sempre 1/10 abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, e que nesse momento se encontra em 11,25%. Logo, o CDI, por ficar 1/10 abaixo, fica em 11,15%. E quando nós fazemos alguma projeção para longo prazo, é muito difícil nós acertarmos em qual patamar estará o índice de referência do investimento. Isso quando falamos de investimentos de
renda fixa. Por exemplo, nesse caso o índice de referência é o CDI e ele acompanha a taxa Selic e a cada 45 dias existe uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, para decidir se a taxa Selic vai subir, se ela vai permanecer no mesmo patamar ou se ela vai cair. Existem expectativas, porém na maioria das vezes, quando consideramos um prazo mais distante, elas estão erradas. Então o máximo que nós podemos fazer é pegar uma expectativa média e projetar essa expectativa média ao longo do tempo. Nesse caso, é esperado para a próxima reunião do Copom um novo corte de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic, segundo informações encontradas no site da B3. Mas para fazer esses cálculos, eu vou considerar que a taxa Selic atual não mudasse no período de 12 meses e a taxa CDI, consequentemente, não mudaria também. Isso, no caso, é apenas para facilitar os cálculos, não necessariamente vai acontecer. Então nós teríamos o Nubank pagando 100% de CDI, que equivale a 11,15% ao ano, mas isso de forma bruta, porque nos seus rendimentos ainda existe uma alíquota de imposto de renda que varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de resgate. E para você viver de renda, normalmente você retira um valor mensalmente, mas aqui eu vou considerar também que você não retirou o valor mensalmente, mas sim após um ano, após 12 meses. Porque caso você faça alguma retirada todos os meses, o valor resultante seria menor. Então eu vou considerar que durante 12 meses você simplesmente aplicou 50 mil reais e deixou rendendo durante esses 12 meses. Sendo assim, a alíquota de imposto de renda considerada será de 17,5% nos investimentos que sofrem incidência de imposto de renda. Nesse caso, os 50 mil reais investidos, depois de um ano, se tornariam 54.599 reais, e esse valor de rentabilidade de 4.599 reais, dividido por 12 meses, daria para você um resultado mensal, em média, de 383 reais. Continuando aqui no Banco Inter, a gente tem um CDB de 102% do CDI com liquidez diária, que equivale a 11,37% ao ano de rendimento bruto e 9,38% de rendimento líquido em um ano. Sendo assim, 50 mil reais se tornariam 54.691 reais no período de um ano e o rendimento médio mensal ficaria em R$ 390,95. Ainda no Banco Inter, nós temos uma LCI com rentabilidade de 90% do CDI, que equivale a um rendimento líquido de 10,03% com vencimento em um ano. Uma LCI, se você não sabe, é uma letra de crédito imobiliário, é um investimento isento de imposto de renda que normalmente paga mais do que um CDB. Essa LCI do Banco Inter possui carência após 90 dias. Então, durante 90 dias você não consegue retirar esse dinheiro e após esse período de 90 dias você pode a qualquer momento retirar o valor investido. Isso se você quiser, porque você não é obrigado. Mas supondo que você deixou pelo período de 12 meses, investindo 50 mil reais, você teria 55.017 reais, considerando que a taxa Selic e nem o CDI mudasse nesse período. E esse valor de rentabilidade daria para você, em média, R$ 418 reais todos os meses. E ainda no Banco Inter, nós temos uma LCI para um ano com rentabilidade de 95% do CDI. O rendimento líquido dessa LCI fica em 10,59% ao ano. Nesse caso, 50 mil reais investidos daria 55.296 e isso dá um retorno médio mensal de aproximadamente R$ 441 reais. Agora, a uma rentabilidade de 107% do CDI, nós temos o Banco da Ecoval oferecendo um CDB a essa rentabilidade que equivale a um rendimento bruto de 11,93% e líquido de 9,84%. 50 mil reais investidos após um ano se tornariam R$ 54.921 reais, onde o retorno médio mensal ficaria em mais ou menos R$ 410 reais. Além desse CDB, temos mais um CDB no Banco da Ecoval, que nesse caso tem rentabilidade de 110% do CDI com liquidez e vencimento em um ano. Essa rentabilidade equivale a um rendimento bruto de 12,26% ao ano e um rendimento líquido de 10,11% no ano. 50 mil reais investidos após um ano resultaria em R$ 55.059 reais e o rendimento médio mensal ficaria em torno de R$ 421 reais. E ainda temos um outro investimento dentro do Banco da Ecoval, que é uma LCA com rentabilidade de 98% do CDI, com vencimento em um ano e liquidez somente no vencimento. Liquidez, para você que não sabe, é quando você pode resgatar seu dinheiro. E essa LCA é uma das melhores, se não a melhor que atualmente nós temos nesse prazo de um ano. Ela equivale a um retorno líquido de 10,92% no ano. 50 mil reais investidos
resultaria em R$ 55.463 e, em média, o seu retorno mensal ficaria em torno de R$ 455. E o que eu fiz não foi exatamente uma listagem de pior para melhor, até porque nessa lista nós temos investimentos onde seria possível você resgatar o dinheiro em qualquer dia, outros com um período de carência e outros com resgate somente em um ano, no vencimento da aplicação. E pelo tripé existente nos investimentos entre risco, retorno e liquidez, onde quanto maior o risco, maior é a expectativa de retorno e talvez menor seja a liquidez, quando você abre mão de liquidez, você provavelmente aumenta o seu retorno, já que é esperado que caso você tenha menos possibilidades de tirar o seu dinheiro, maior deve ser a promessa de retorno. Então, nesse ponto, nós temos vários investimentos dessa lista que rendem mais, mas como uma consequência de ter que deixar o dinheiro preso por mais tempo. Apenas isso. O que não é necessariamente uma grande desvantagem e nem uma vantagem, porque se você se planejar e tiver tanto investimentos com liquidez diária quanto investimentos com resgate somente no vencimento, você consegue se beneficiar de investimentos melhores, como por exemplo essa LCA do Banco da Ecoval, com rentabilidade de 98% do CDI para um ano. E eu lembro que o Banco da Ecoval tem um presente para novos clientes no valor de R$ 100. Para isso, basta você abrir a sua conta com o código de convite de um amigo e o meu código vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E após fazer isso, basta você investir R$ 10 mil ou mais em qualquer investimento, podendo ser um ou mais investimentos, e permanecer investido pelo prazo mínimo de 90 dias. Agora, voltando ao assunto principal do vídeo, veja que investindo R$ 50 mil, que é um valor bem relevante se a gente for parar para pensar, você teria um retorno médio de R$ 400 a R$ 450. Considerando que a taxa Selic permanecesse no mesmo patamar durante os próximos meses, até aí o prazo de 12 meses. Então você teria esse retorno entre R$ 400 e R$ 450, que obviamente é um valor que não dá para você viver de renda. Bom, eu nem precisava falar isso. Nesse caso, o seu retorno seria o equivalente em rentabilidade a 9,6% e 10,8% ao ano. E lembra que eu falei que o jeito certo de você calcular é você descontar a inflação do período? E se a gente pega, por exemplo, a expectativa de inflação para 2024, ela gira em torno de 4%. E se a gente considera uma inflação, um IPCA, de 4%, nessa situação nós teríamos uma rentabilidade real, que é a rentabilidade acima da inflação, entre 5,6% e 6,8%. Então veja que desse valor que você recebeu entre R$ 400 e R$ 450, boa parte deveria ser reinvestido a fim de manter o seu poder de compra e apenas a parte fora da inflação, entre 5,6% e 6,8%, poderia de fato ser usado por você. E eu estou te falando isso não para te desanimar, e sim para te conscientizar da realidade. As pessoas pregam que para viver de renda é fácil, e não é fácil. E como eu já expliquei em outras ocasiões, é necessário 3 coisas para que você consiga construir um grande patrimônio, que é tempo, dinheiro e juros, que seria a sua rentabilidade. Porque se você tiver tempo, você não precisa de muito dinheiro e nem de muita rentabilidade, você tem muito tempo pela frente. Então o longo prazo acaba fazendo com que você, pela disciplina de investir todos os meses, construa um grande patrimônio. Agora, se você tiver dinheiro, ou seja, se você tiver uma possibilidade de investir mensalmente um grande valor, você consegue chegar mais rápido no seu objetivo, mesmo não tendo muito tempo pela frente e mesmo não tendo altas rentabilidades. E quando você consegue, por algum motivo, seja por sorte ou por habilidade, uma rentabilidade mais alta, bem mais alta do que o mercado, ou talvez por algum momento do mercado que te deu uma rentabilidade mais alta, mesmo não tendo muito dinheiro e não tendo muito tempo, você consegue acumular um grande patrimônio e provavelmente chegar no seu objetivo mais rápido. E com esse vídeo eu espero ter contribuído para que você se torne um investidor cada dia melhor e você eventualmente se torne cada dia mais rico. Se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil de alguma forma, compartilha ele com algum amigo ou parente que também investe. Deixa aqui embaixo o seu gostei, porque isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreve no canal e ative as notificações. Meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e nos vemos no próximo vídeo.